A Deus seja dado a honra, a Deus seja dado a glória e a Deus seja dado todo o louvor. Querida igreja, com muita alegria, com muito prazer, com muito gozo na minha alma, eu os cumprimento desejando esta paz tão linda, a paz do Mestre e a todos a paz do Senhor. Por gentileza, podem tomar os seus assentos. Antes que leia um texto para dentro de alguns minutos, que eu entendo serem suficientes para nós aprendermos algumas lições bíblicas, permita-me esta querida igreja, que a Deus eu tribute todo louvor e a gratidão do meu coração pelo privilégio de retornar a esta casa, retornar a esta querida igreja. Aqui já estivemos várias vezes e da última vez que estivemos em um lindo culto de quinta-feira, cooperando com os irmãos, e hoje recebemos um honroso convite para estar aqui com os senhores, em que pese ser um meio de semana, uma terça-feira, especificamente um dia de culto em que eu dificilmente me ausento da igreja que pastoreio. Mas eu entendi que a causa era muito nobre, por tratar-se do aniversário de um querido amigo, de um companheiro, pastor Hélio Fragoso, que pastoreia este rebanho já há um bom tempo. E então, movido por esse sentimento, é que entendi que deveria estar aqui com os senhores e vim para representar a minha família, bem como também a igreja em Toledo. A Assembleia de Deus em Toledo é uma noiva muito linda que Jesus tem lá e tem nos dado o privilégio de cuidar desta noiva para Ele. E eu me sinto muito honrado de estar aqui representando a querida igreja em Toledo, bem como também representar a nossa mesa diretora, pastor Percy Fontoura e os demais componentes da nossa atual mesa, que envia sua saudação e também parabeniza o pastor Hélio por mais um ano de vida. Então receba, meu companheiro, o abraço do pastor Percy, bem como de toda a mesa diretora, seus departamentos, suas comissões, seus conselhos, um deles aqui representado pelo pastor Cícero Teixeira, que preside o Conselho Fiscal, mas também a alegria de rever aqui outros companheiros, pastores, presidentes, representantes e este seleto ministério que está aqui à minha retaguarda. Me honra muito poder estar aqui nesta noite. Quero ter o prazer de recepcionar os queridos companheiros. Está agendada uma Assembleia Geral para o mês de junho, na cidade de Toledo, e nós queremos ter o prazer de recebê-los e tratá-los tal qual nos trata aqui também, com tanto carinho, né? Então, de 8 a 10 de junho, nós hospedaremos a nossa Assembleia Geral, que deveria ter acontecido lá em dezembro, mas por causa de toda essa situação não foi possível. Estava pré-agendada para Ponta Grossa, mas em acordo ela foi transferida para Toledo, agora já no mês de junho. Nós temos 30 dias para nos preparar e receber os senhores com muita alegria, e faremos isso com a graça que Deus nos der, né? Vai ser um prazer. Pastor Hélio, parabéns. Deus continue abençoando sua vida. É o nosso coordenador da 12ª região, e para mim é um prazer estar aqui como seu companheiro, seu amigo. Deus te abençoe, viu? Eu entendo que um culto como este, o tempo é concorrido demais, e eu não quero ser extenso na mensagem que trago aqui esta noite. Também agradecer a Deus pela vida do prefeito municipal. Deus abençoe sua vida. Como é importante a participação dos prefeitos nesses dias de pandemia, onde em alguns lugares as igrejas têm sofrido bastante. A gente tem acompanhado
alguns lugares e como as igrejas sofrem. Eu não consigo, tem hora, entender ainda, que entendo a dificuldade desse mal, né? Que situação, quem esperava que nós passaríamos por uma situação como essa há mais de um ano e ninguém sabe até onde isso vai, né? Também nunca pastoreei a igreja numa pandemia, então está sendo uma experiência nova, né? Assustadora. Mas em alguns lugares as prefeituras têm criado mais dificuldades do que ajudado, principalmente onde os prefeitos, eles colocam as igrejas em alguns lugares no mesmo nível de bares, de lanchonetes, e desde o começo dessa pandemia tem sido uma guerra nossa, uma briga através dos nossos representantes para tentar mudar toda essa situação. A última vez que eu estive com o prefeito de Toledo, e a gente percebia uma certa resistência no início da nossa chegada, não por minha chegada, mas ele também estava iniciando o seu trabalho ali como prefeito eleito, e também as questões partidárias, em uma cidade que tem já um porte maior de onde eu havia vindo, e a dificuldade para chegar até ele, mas ele passou pelo Covid, eu também passei, graças a Deus, Deus me deu graça, a gente passou até de certa forma tranquilo, mas o nosso prefeito esteve mal, internado, chegou a ir para a UTI, muito mal. E nesse período ele entendeu que só as orações poderiam socorrê-lo e mandou nos chamar lá. E aí, quando eu estive com ele, eu não perdi a oportunidade de dizer a ele, disse: olha, prefeito, não basta só ser cristão, existe um Deus nos céus. Olha quantas pessoas. E nesse período o Esquivianato também estava internado, homem muito rico. Eu disse: perceba que toda a riqueza do deputado, ela dificilmente vai dar a ele vida se Deus não quiser. Homem novo ainda, muito eficiente. E ele no desespero, e Deus deu graça. Eu disse: eu vou orar pelo senhor, e Deus vai te tirar aqui dessa UTI, vai te devolver, só que o senhor vai assumir um compromisso comigo, o senhor vai ser um defensor nosso. Nós não precisamos que ninguém faça isso para a igreja espiritual, mas eu também não vou permitir que as igrejas sofram, porque o transporte coletivo está normal, os ônibus superlotados, os bancos lotados, supermercado, então não tem nem o que falar. E por que a igreja precisa estar fechada? Aí alguém me corrigiu e disse: pastor, mas não é porque todos erram que a igreja tem que errar. Eu disse: você está errado. As pessoas estão indo se contaminar lá fora e vindo trazer problema para dentro da igreja, porque em todos os lugares estão tendo essa possibilidade. E o meu prefeito assumiu um compromisso de que, se Deus lhe desse graça, ele seria sim um defensor nosso, da igreja, e fez isso. Essa semana passada eu estive com ele. Se prefeito, está na hora do senhor, nunca lhe pedi nada, vou lhe fazer um pedido. Eu acho que é bom nós melhorarmos os lugares da igreja, é muito pouco, 30% a igreja está enchendo, se o senhor der 50% vai sair crente pela janela aí, mas eu gostaria que o senhor nos ajudasse aí. E ele nos atendeu: pastor, mas não corre o risco? Corre risco em todo quanto é lugar, né? Em todo lugar tem esse risco, enquanto todos não passarem por este mal. Mas eu aprendi uma lição no meio dessa pandemia: o meu Deus é maior do que o coronavírus. E o coronavírus também só vai até onde Deus disser para ele ir. O dia que Deus falar para ele para, ele para. Ele não é maior que Deus. E eu aprendi uma outra lição também, creio que os senhores também, de que o maior objetivo divino de permitir essa pandemia não é a China, não é o Trump, não é homens que achavam que mandavam no mundo, não. É a igreja. Eu estou notando mudanças significativas na igreja. Eu percebo que os crentes estão mais crentes. Agora, quem era ruim está pior, ficou mais ruim ainda. Mas os crentes bons ficaram melhores. Deus também ensinou uma lição para a igreja. As igrejas passaram a depender de si só. Então voltou a tocar o irmão Zezinho, o irmão João, o irmão Pedrinho. Eles voltaram a tocar, porque as estrelas já não vinham mais às igrejas.
pregadores caríssimos, alguns cantores, que ficava mais barato trazer Zezé de Camargo e Luciano do que trazer alguns cantores evangélicos numa igreja. Hoje esse povo também já não estão abandonados, mas a igreja passou a contar com os irmãos que voltaram a cantar na igreja, estavam encostados, Deus foi passando uma peneira, e a igreja hoje, eu vou talvez contrariar alguns dos senhores, mas é um sentimento da minha alma. Eu percebo que se hoje Jesus resolver arrebatar a igreja, Ele vai levar muito mais gente hoje do que no começo da pandemia. Eu percebo que a mocidade, quando canta, canta mais ungida, os adolescentes mais crentes, as irmãs do ciclo de oração com mais lágrimas, os obreiros mais sensíveis. Eu estou notando que tem coisa diferente acontecendo. Na cidade que eu congrego, você acredita? O povo voltou a fazer culto debaixo de árvore, levar caixa de som, violão, sanfona, debaixo de árvore, anunciar o evangelho nas esquinas. E o que é interessante é que as pessoas estão sensíveis. Morreu o dono de um hospital em Toledo, e antes de morrer, um japonês, dono do maior hospital da cidade, resistente ao evangelho até a última gota. A sobrinha dele se converteu e eu tive o prazer de batizar ela agora, depois que eu estou em Toledo, batizá-la. E ela disse: o meu tio, a minha família não me aceita eu ser crente. O Covid pegou ele. Quando pegou o Covid, a primeira coisa que ele fez: liga para o teu pastor, manda orar por mim, pede para orar por mim. Então o povo ficou sensível à voz de Deus. Então, se tem um tempo que a igreja vai crescer, é esse tempo agora. Dá para levantar a mão e dar glória a Deus? Vamos ter percas, vai ter baixas, isso é natural. Mas a igreja vai crescer nessa pandemia que você não vai ter ideia de como. Por isso, as cidades onde tem uma igreja e os prefeitos estão caminhando ao lado dela, felizes são estes prefeitos, são esses administradores, porque a igreja fará um papel maravilhoso nesse momento. É ela que vai levar esse momento de clamor, de oração, e fazer a paz chegar aos corações. Gostaria de convidá-lo para que abra sua Bíblia, e em poucos minutos eu quero trazer uma lição do céu para o seu coração, no livro do Gênesis, no capítulo de número 26, livro do Gênesis, capítulo de número 26, verso de número 25. Imagine o que é pregar num culto de aniversário de pastor e atrás tem um púlpito desse tamanho, cheio de pregador, né? Mas eu quero alguns minutos aqui trazer algumas lições desse tão conhecido texto a todos nós. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Esse texto está dentro de uma história linda, o livro do Gênesis, tal qual o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que vem contando a história desde o seu princípio. E aqui ela vai falando da morte de Abraão, consequentemente da ascensão de Isaque no cuidado da sua família e também no cuidado das riquezas que o pai deixou. E a Bíblia vai chegar no capítulo 26 e vai dizer que novamente houve uma grande fome sobre a terra. Eu estava esta semana passada em viagem e pude passar por muitas estradas do nosso estado e ver que estamos vivendo um momento novamente de uma seca, já há muitos dias, já prejudicando as plantações, muitas plantações de milho até comprometidas já, especificamente aqui nessa nossa região mais agrícola. Mas isto não é um privilégio do ano de 2021. Alguém diz que é a camada de ozônio, diz que é o desmatamento, mas a Bíblia vai dizer que a seca já existia desde os primeiros tempos, porque esta era uma da forma, ou uma das maneiras que Deus tinha para trazer um juízo para o povo. Hoje ainda tem as indústrias, tem o comércio, o povo ainda tem a aposentadoria, nesse tempo aqui não tinha. Então o povo dependia exclusivamente da agricultura, não tinha o que fazer.
Era plantar e esperar que a boa mão de Deus enviasse a chuva para produzir. E quando houve esta fome, novamente, e a Bíblia vai dizer que foi pior do que as dos dias de Abraão, quando Abraão tomou a decisão de descer para o Egito. E aqui, quando Isaac se movimenta nesse propósito, Deus visita ele e diz: não desça, fica aqui, eu vou cuidar de você aqui. Fica nessa terra, sou eu que cuido de você aqui. Eu acho isso muito lindo, porque todas as vezes que Deus tem um projeto, um propósito na vida de alguém, quem cuida dessa pessoa é Deus. O que a gente não pode é sair da direção dele. Você saiu da direção dele, quando dobra os joelhos e ora, ele diz: mas não era para você estar aí, é você que quis ir, eu não te mandei aí. Agora, quando a gente tem essa segurança, como é gratificante, você dobra o joelho e diz: Deus, estou enfrentando este mal, assim, 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 eu não pedi para o Senhor para vir, não queria estar aqui, mas o Senhor é que trouxe, então qual é a solução? E aí Deus entra com a providência, porque Deus vai nos prosperar na terra que Ele colocar. A prosperidade à luz da Bíblia não é ser extremamente rico, isso no Antigo Testamento era muito evidente, mas no Novo Testamento, prosperidade é ser cheio da graça de Deus e viver de acordo com aquilo que Deus nos dá para viver. Tem muita gente que a sua reserva mensal da família não ultrapassa 1,5 salário, 2 salários no mês, mas eles são prósperos, porque prosperidade não é ter, prosperidade é não precisar de ninguém, não precisar de nada. Isso é a verdadeira prosperidade. E aí a Bíblia vem nos ensinando, e o próprio Cristo nos seus ensinos disse a todos nós, que são palavras que servem para nós: não andeis ansiosos sobre o que comer, o que beber e o que vestir. Esse é o compromisso de Deus com cada um dos seus filhos: o que comer, o que beber e o que vestir. Razão pelo qual o salmista, quando tomou conhecimento dessa verdade, ele disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. O justo não vai mendigar o pão, porque o cuidado de Jesus parte desses 3 pilares. Agora, o que passar disso é uma vaidade nossa. Porém, a Bíblia também nos diz que aos fiéis, aos obedientes, as bênçãos correriam atrás dele, lhe alcançaria, e Deus prometeu fazer de nós comer o melhor dessa terra. É promessa dele. Então, se a gente for fiel e obediente, ele vai nos dar isso. Aqui ele está dizendo a Isaac: não se aventure, não tome decisão nenhuma, fique aonde você está, que eu vou cuidar de você, vou multiplicar a tua semente. Acontece que quando Isaac vai se aproximando dos lugares aonde teria água para beber, descobre que os poços que o pai havia feito lá no passado estão todos entulhados, cheios de terra, e aí criou-se uma dificuldade, mas com a proteção até mesmo dos que estavam ao seu redor e o grande número de pessoas que estavam ao seu serviço, chegamos no versículo de número 25, quando a Bíblia diz que então ele entendeu o que Deus queria falar, se estabeleceu ali como local de moradia e tomou essas 3 atitudes: levantou um altar, fez uma tenda e voltou a cavar um poço. Quando ele faz este altar, ele está dizendo que a prioridade na sua vida é a sua vida com Deus. A prioridade para a sua família é a vida com Deus. Perceba que ele não primeiro fez o poço para ter água, para ter comida. Primeiro ele cuidou da sua vida espiritual. Claro que quando isso vem para a igreja, para ministério, não dá para seguir essa regra. Alguns colocam o ministério acima da família. Também está errado. A família, ela está acima do nosso ministério, da nossa chamada na questão cuidado. Mas aqui é questão particular, é questão pessoal. É por isso que Isaac foi bem-aventurado, porque a prioridade na sua vida era a sua vida com Deus.
ele estava bem com Deus, por causa disso as bênçãos vinham e lhe alcançavam. Imagine os senhores, a gente saber que Deus é grande, que Deus é poderoso, que controla o mundo, que tem o governo de todas as coisas, mas a gente orar e não ter a resposta dele. E você sabe que muitos crentes se frustram, porque oram e parece que a resposta de Deus não vem, e ele também jamais vai aceitar que existe uma ranhura, um ruído entre ele e Deus na hora dele falar e na hora dele ouvir a voz de Deus. Mas feliz é o crente que Deus ainda é prioridade na sua vida. Deus tem desejo de se relacionar com a gente e se envolver no carro que a gente compra, na casa que a gente compra, a casa que vai morar, o negócio que você vai fazer, a decisão que você tem que tomar, as atitudes que você tem que tomar. Quantas e quantas vezes, se não disse isso a outra vez, quero relatar isso aos senhores, e ainda hoje isso é uma prática que a gente coloca muito ela em ação, que é muitas vezes entrar sozinho em um ambiente para falar com Deus, por causa dos grandes desafios que a gente tem e decisões que precisa tomar, e muitas vezes puxo uma cadeira, coloco ela na minha frente, chamo Jesus e digo: o senhor assenta aqui, eu preciso conversar com o senhor agora. Pastor, mas isso aí não é uma heresia, porque Deus está em todo lugar, ele ouve até, sabe até o pensamento, sabe, tudo isso aí, ele sabe o pensamento, está em todo lugar, mas como é gostoso quando a gente senta na frente dele e diz: agora eu quero rasgar o coração, e você ter condição de falar e ser ouvido, e ouvir a voz dele te orientando também. Prioridade na vida de todo crente, a sua vida com Deus. Seja glorificado o Senhor por isso. Então, em todas as nossas ações, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um altar de oração erigido, um altar de oração levantado, para que o nosso dia a dia seja feito desta forma e desta maneira. Acordar pela manhã, ainda mais agora no meio dessa pandemia, acordar pela manhã e agradecer a Deus por estar vivo, deitar e agradecer a Deus, porque mais um dia de vida Deus nos deu, altares que precisam ser levantados, porque nós fomos ao longo dos anos perdendo essa questão, e as nossas orações foram limitadas às orações feitas após a leitura, as orações que são feitas na hora do alimento, que duram 1 minuto, talvez quando muito, e agradecer pelo alimento, e esquecemos de que a igreja, ao longo de toda a sua história, caminhou com os joelhos prostrados nos chãos e buscando a face do Senhor. É isto que eu disse há pouco: a igreja está sendo beneficiada no meio deste mal, porque até na sua vida espiritual, Deus começou a agir de volta. Eu estou vendo o crente voltando a jejuar, voltando a consagrar, voltando a orar, voltando a dar glória a Deus, voltando a falar em línguas estranhas. A nossa vida com Deus precisa ser prioridade. Aleluia. Podemos conquistar todo mundo, mas se a nossa vida com Deus estiver falha, haver ruídos no nosso relacionamento com Ele, é um fracasso total. A segunda coisa que Isaac fez foi armar uma tenda. Aí sim, aí ele armou a tenda e diz: agora minha família eu coloco aqui debaixo. Ele cuidou da sua vida espiritual, depois foi cuidar da sua família. É bom a gente lembrar que as famílias nesses últimos dias têm sido alvo de ataques terríveis do diabo, e se tem algo que o diabo está atacando sem misericórdia, são as famílias, em todas as áreas, até porque nós temos um mal que alguém julga como um mal necessário, mas nós temos hoje dentro das igrejas algo que nos acompanha o dia a dia. Até esses dias eu estava preparando um estudo que pretendo trazer à nossa igreja nas nossas terças-feiras, a respeito dos inimigos do crente, a carne, o mundo e o diabo. Até algum tempo atrás, a gente pregava dizendo que o mundo fica lá fora, que o diabo fica lá fora, mas a carne entra com a gente dentro da igreja, e ela jejua, e ela ora, e ela está aqui o tempo todo, torna-se um inimigo muito mais agressivo do que o diabo e do que o mundo.
mas hoje vejo os senhores que muitas vezes a gente vem trazendo o mundo para dentro da igreja. Olha, escute o que eu vou dizer, se não estiver trazendo o próprio diabo dentro da igreja, nos cultos nossos, quando nós trazemos os nossos aparelhos de celulares e eles vêm trazendo os acessos à internet, as porcarias que podem ser acessadas ao tempo todo, em tempo real, por crianças menores, por adolescentes, por marido, por mulheres. Eu vou dizer com propriedade que eu tenho atendido inúmeros casais neste tempo agora de pandemia, casais onde homens e mulheres reconhecem e confessam estar vivendo uma vida totalmente fora do padrão divino, por causa do acesso à rede social e acesso às coisas imorais. É um mal que hoje está nos nossos bolsos, na nossa mão. Vem para o culto, vem para a igreja, está dentro de casa. Quantas mulheres que acordam na madrugada e vê o celular aceso, o marido está na rede social, ou vice-versa, ou quantos deles que isso também é escondido até onde pode, homens e mulheres com famílias, pessoas idosas e vivendo este mal. Satanás achou um jeito de aquilo que é bom, porque tem coisa boa na internet. Você hoje não precisa sair à rua, compra de dentro de casa, negocia de dentro de casa, não precisa ir aos bancos mais, tem o acesso a todos os sistemas financeiros na sua mão, tem coisa muito boa, até os cultos transmitidos, quantas pessoas em casa são abençoadas pelas transmissões de culto, mas aí o inimigo usou isso para entrar sorrateiramente dentro das famílias, e eu devo dizer aos senhores com muita propriedade que tem famílias inteiras sendo destruídas por causa deste mal. Eu venho profetizar esta noite nesta casa: levante uma tenda, se o altar estiver erigido, levante uma tenda e proteja a sua família, proteja o seu relacionamento conjugal, proteja seus filhos, proteja a sua família, coloque debaixo de uma tenda, simbolicamente proteja a sua família contra os ataques do inimigo. Ainda há pouco eu disse que o nosso ministério não está acima da família, mas nenhum obreiro também tem ministério se não tem família. As igrejas são constituídas por família. Nós temos o nosso altar individual, temos o nosso altar familiar e o altar congregacional. O nosso altar individual é a nossa vida com Deus, mas tem o altar familiar onde a nossa família adora a Deus, e esta família vem para a igreja para adorar a Deus em família. Igreja é um sinônimo de famílias unidas adorando a um Deus num só propósito. Proteja a sua família, socorre a sua família, levante uma tenda, proteja o seu lar, procure saber o que está acontecendo, ore por sua família. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de estar num evento com um dos renomados pregadores desse país, já muito idoso, que já rodou esse mundo pregando o evangelho, e no evento eu estava com ele, e quando nós estávamos conversando, a sua esposa estava junto também, já muito idosa, e ele contou-me algo muito interessante. Ele diz: aqui está a fulana de tal, a minha companheira em todos esses anos, viajou comigo o mundo todo pregando o evangelho. Mas quantas vezes, diz ele, o assunto era esse, sobre família. Ele disse: quantas vezes eu acordei de madrugada, chegava de viagem, pregando pelo Brasil e fora, deitava cansado, mas acordava ouvindo algumas palavras baixas. Quando eu abri os olhos, ela estava orando por mim, colocando as mãos sobre mim, orando, abençoando a minha vida, pedindo a proteção de Deus, pedindo para Deus me usar. Ele diz: eu fazia-me de dormindo para que ela não me visse acordar, porque ela saía dali, entrava no quarto dos meninos, e ia onde estavam os filhos, estendia as mãos, e madrugadas frias, madrugadas de geada, e elas com as mãos estendidas sobre os filhos, abençoando os filhos, pedindo proteção, abençoando o seu lar. E ele disse: hoje eu e a minha casa inteira serve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Os senhores estão comendo um pão quente que eu trago esta noite aqui, e eu entendo ser um profeta de Deus dentro desta casa, porque se não fosse assim também não teria vindo a este lugar, se não fosse para falar o que Ele me orientasse a falar. Deixa eu lhe dizer: proteja a sua família,
Ore por sua família, abençoe a sua família. Você é sacerdote da sua casa, você, irmã, tem a responsabilidade com a sua família. Ore. Depois que está desviado, depois que enveredou pelo caminho da imoralidade, das drogas, aí é uma dificuldade para trazer de volta. Enquanto você pode pôr a família debaixo da tenda, proteja a sua família. Enquanto for possível, couber eles dentro da tenda, coloque eles lá. Eles precisarão ver o seu altar erigido, o seu altar de sacrifício. Aí a família vai entender que você tem moral, que você tem condição para trazê-los todos para dentro da sua tenda e ali dentro ser abençoados por você. Eu vou caminhar para concluir. Ele fez também um poço, cavou ali um poço. Nesse tempo o poço era necessário. Tal qual hoje, quando a gente vai construir uma casa, a primeira coisa que se faz, compra o terreno, a primeira coisa que se faz, vai na empresa e pede a ligação de água. Vai na empresa e pede a ligação de energia. Essa geração nossa jamais sobreviveria sem água encanada e sem luz elétrica, porque isto acabou sendo parte do dia a dia nosso. Mas este texto está escrito num tempo onde nada disso existia. E a água é uma necessidade que o corpo humano tem. 75% desse corpo é composto de água. Tudo que você olha tem água em todos os lugares. Se você olhar para esse prédio, o tijolo, a argamassa, o teto, onde você olhar aqui, até essa energia é produzida pelas usinas de muita água para chegar até aqui. Hoje tem energia solar, mas é possível que aqui ainda venha energia que é produzida pela água. Hoje, quanto de água já precisamos tomar para todos os aspectos, não só tomar, mas até mesmo para a nossa higiene, para a alimentação. Então eles faziam um poço porque era uma necessidade. A Bíblia vai dizer que em alguns casos, é o caso do próprio Isaac, ele foi em busca dos poços que o pai fez. Quando ele buscou o poço, os poços estavam entulhados, tudo tampado, jogado terra dentro. A Bíblia vai dizer também no capítulo 29 do livro mesmo de Gênesis, que quando Jacó chegou em Harã, ele encontrou um grupo de pastores, 3 grupos de pastores que estavam em volta de um poço. E nesse poço ele perguntou: mas e por que vocês estão aqui ainda? Estamos esperando chegar mais rebanhos para que nós nos unimos e tiramos a pedra que está na porta do poço. Se tirarmos a pedra, um grupo maior para rodar a pedra, todos vão poder beber água. E eu glorifiquei a Deus por isso, porque cavar poço fala de um sacrifício pessoal, mas de algo que perpetua. Nós vamos encontrar a mulher lá em Sicar, em Samaria, onde ela veio buscar água e Jesus está sentado lá. E quando ela chega, inicia-se um diálogo. E aí quando Jesus fala da água da vida, ela diz: és tu maior que o nosso pai que nos deu esse poço? Olha, Abraão fez aquele poço, Jacó fez aquele poço 1.600 anos antes de Jesus sentar na beira dele. Ele diz: tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui. Faz 1.600 anos que foi feito esse poço, e você é maior que ele para dar água para nós aqui. Jesus está falando da água da vida e ela entendendo a água natural. Mas veja que Jacó fez um poço, e esse poço perdurou por 1.600 anos até atingir a vida de uma mulher, pela graça de Jesus que estava ali para pregar para ela. O que quero dizer com isso? Que quando a gente cava um poço, a gente muitas vezes não faz só para nós, a gente faz para que as outras gerações se aproveitem, para que as outras gerações sejam beneficiadas. Hoje a Igreja Assembleia de Deus em Capitão Leônidas Marques tem esse prédio lindo, tem esse conforto que esta igreja tem, numa esquina linda, numa avenida, e vai honrar o seu pastor comemorando o seu aniversário. É o pastor Hélio bebendo água de um poço que alguém furou algumas décadas passadas aqui. É possível que quem chegou aqui a primeira vez encontrou isso aqui tudo de terra, madeira para ser derrubada, mata para ser aberta, e alguém disse: tem um crente assembleiano, tem um pentecostal aí, e esse pentecostal pregou para outro, e se buscarmos a história desta igreja, vai ver que começou com 1, com 2, com 3,
para chegar esse gigante que é hoje. É nós bebendo água de um poço que foi cavado lá atrás. Então eu vim esta noite dizer ao meu companheiro, ao pastor Hélio, hoje ele bebe água desse poço, mas também está cavando outros, que amanhã pode ser que outro companheiro esteja aqui, outros crentes estejam aqui, mas que os nossos poços não estejam entulhados, não tenha pedra sobre ele, mas que todos os que se aproximarem possam beber água, sem muita dificuldade, as gerações futuras se apropriarem, aproveitarem daquilo que nós estamos deixando para eles hoje. Olha que tamanho de responsabilidade que nós temos, pastorear no meio de uma pandemia, tocar no meio de uma pandemia, cantar no meio da pandemia, ser crente no meio da pandemia, contribuir no meio da pandemia, para que daqui a pouco, quando a pandemia passar, e vai passar, quando ela passar, nós termos condição de deixarmos para as gerações futuras, se Jesus tardar a arrebatar a igreja mais um tempo, coisas boas que hoje nós produzimos. Nós não entulhamos os poços, não colocamos pedra na porta, pelo contrário, a nossa vida, o altar com Deus, permitiu a gente entender que deveríamos proteger a igreja de Cristo, e estamos cavando poço para que amanhã alguém venha e beba e entenda. No ano de 2020, 2021, uma grande pandemia varreu o mundo e o Brasil, mas a igreja permaneceu de pé, porque tinha água para beber. Oramaná, Kamahase, Kemanturabashai. Aleluia, 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 aleluia. É gratificante pastorear a igreja. Chega num dia como hoje, eu tenho a alegria de participar de muitos aniversários de pastores, e eu vejo a igreja com carinho, homenageando os companheiros. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso, porque eu sei que a igreja bebendo água do poço, que o pastor está tirando água e dando para eles beber. Mas aí quando eu olho lá para trás, eu vejo que esse poço foi cavado há muitos anos atrás, mas não foi entulhado. Ninguém pôs pedra, ninguém jogou entulho lá dentro, ninguém entupiu esse poço. Pelo contrário, ele continua jorrando água até o dia de hoje. É o voto que eu faço esta noite aqui neste culto, que o meu querido companheiro, o pastor Hélio, e amanhã vai comemorar o aniversário, amanhã é o dia do seu natalício, mas hoje a igreja se reúne para comemorar, que ele possa continuar tirando água desse poço que alguém abriu um dia aqui. Essa igreja não nasceu desse tamanho. Alguém pagou um preço muito caro. Nós precisamos fazer uma fossa numa construção que eu estou fazendo. E eu estava lá acompanhando o moço que estava fazendo. Quantos anos que eu não via fazer mais, e eu estava ao lado dele vendo ele fazer. Não é fácil. Desgasta, cansa, é dolorido, perigoso. Poço de água, então, se for no convencional, imagine só a dificuldade. Claro que hoje tem as facilidades, mas é nosso dever deixar água para o povo beber, dar água para o povo beber. É nossa responsabilidade. Essa tem sido uma preocupação minha nos últimos anos, principalmente depois que tive a oportunidade de servir a nossa convenção. Tem dia que eu volto de viagem chorando. Deus é testemunho do que eu estou falando. Porque tem gente que bebe água do poço, quando ele vai sair do poço, ele entulha o poço, para ninguém mais beber. Perceba que o poço foi a última ação de Isaac. Primeiro o altar, depois a tenda, para depois o poço. Significa que em primeiro lugar é a nossa vida com Deus. Depois a nossa família toda unida e servindo ao Senhor. Em terceiro lugar, fazer coisas que abençoam a vida dos outros. Mas quando eu chego num lugar como esse, que vejo que grandes companheiros já passaram por aqui pastoreando, estive aqui outras vezes com outros pastores, e vejo que essa fonte ainda jorra água. Oramana Kamahara Bagai.
Eu percebo que a Assembleia de Deus de Capitão Leônidas Marques é um poço que verte água limpa e ninguém entulhou esse poço ainda. Seja glorificado o Senhor por isso. Deus abençoe os senhores, obrigado pela oportunidade, pela paciência em me ouvir. Me honra muito poder estar aqui. E guardemos no coração essas lições que certamente vão nos ajudar muito na nossa vida cristã e no nosso crescimento espiritual. Obrigado. Que maravilha ouvirmos essas orientações da parte de Deus. Os irmãos querem louvar a Jesus pela vida do pastor Vicente Mariano, diga amém. Glória a Deus, palavra gloriosa, palavra que vem aos nossos corações. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós iremos nesse momento partir para a outra